Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse é o tema do imersão. Vou ler o versículo de Gálatas aqui, que nós vamos trabalhar. Bom, vamos lá. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Essas 4 primeiros dias do imersão, os irmãos tratou sobre a liberdade. E Deus colocou no nosso coração para tratar da parte B desse versículo. Não se submetam novamente à escravidão. Quando a gente tem nos submetido à escravidão, irmãos, isso é um assunto muito forte. Quer dizer, Jesus precisou morrer para a gente ser livres, como a gente tem aprendido durante a semana toda. O preço dessa liberdade. Por que vamos nos submeter à escravidão, irmãos? Meditando nisso, Deus tratou no meu coração e com o Carlos Augusto aí conversamos a respeito. A cultura desse mundo tem nos escravizado, irmãos. Como a gente vai identificar de que forma estamos sendo escravizados? Para mim, não tem texto melhor do que o Sermão do Monte. Sermão do Monte, Jesus sentou, ensinou uma multidão e ensinou seus discípulos. Eu tenho estudado o Sermão do Monte com a seguinte lente: contra a cultura do mundo. Tudo que o mundo fala é desse jeito. Jesus, nessa sentada, ele falou: não, não é bem assim, não. Na cultura do reino do céu fica melhor. E a cultura do reino do céu é Mateus 5, 6 e 7. Nós não vamos abordar todo esse tema, mas nós pegamos alguns versículos, mas está dentro desse contexto. Se os irmãos quiserem entender melhor a contracultura do reino do céu, é a cultura do mundo. Ou melhor, a contracultura do mundo é a cultura do reino do céu. Mateus 5, 6 e 7. A cultura desse mundo nos induz a questionar a vida, para sempre querer mais. Foi assim uma parte que Deus mais me tratou dentro do Sermão do Monte, em relação a essa imersão. Você nunca está satisfeito com o jeito que você é. Quer mais, eu preciso de mais. E para contextualizar isso aí, vamos lá. Mateus 5, 5 e 6 fala assim: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Essas duas receitas de felicidade de Jesus aqui parece que não encaixa com o padrão de felicidade do mundo. No conceito desse mundo, os humildes são tristes e tolos. O mundo fala, o cara que é humilde, fala, esse é um bobão. Ele é um tolo. Porém, Jesus afirma, os humildes herdarão a terra. Olhando para essa afirmação, entendemos que estamos nos escravizando quando buscamos curtidas através de viagem, comidas atraentes aos olhos. Peguei esses dois exemplos aqui, irmãos, que faz parte da cultura do mundo, você ser notado, ser observado. Hoje a rede social, ela trabalha muito em cima disso, em você ser visto. Você troca, o Pedro há pouco tempo abordava a frequência que as pessoas têm trocado as suas imagens da sua rede social, sabe, em busca dessa curtida, de ser, sabe, são sinônimos de felicidade. E a comida, né? Ah, eu almocei em tal restaurante. Ah, eu fui em tal lugar. Estou pegando exemplos assim bem simples, irmão, que é do nosso dia a dia, que fica fácil da gente entender o conteúdo. Então, mas Jesus, ele vem e nos fala que o princípio da felicidade é ser humilde.
e ter fome e sede de justiça. Aí podemos nos perguntar agora, como alcançar a humildade? Se Jesus falou, os humildes serão felizes. Como atingir essa humildade? Às vezes a gente lê isso aí, fica difícil a gente processar isso. Eu comecei a pesquisar aqui em casa, no meu coração, falando com o Espírito Santo, e uma das pessoas na palavra, assim, que eu não peguei o versículo, mas os irmãos conhecem muito bem, é Isaías. Isaías era um cara que profetizava sobre o pecado de Israel. Isaías estava sempre cutucando a situação de Israel. Você só pensa em comprar terra, em prosperidade, em crescer. No capítulo 5, Isaías aborda isso. Fala muito sobre o pecado de Israel. No capítulo 6, Isaías se encontra com Deus. Ao ver Deus, o que Isaías, parece que ele grita, ai de mim, que sou de lábios impuros. Olha o impacto que foi ao ver Deus. Imediatamente, Isaías se humilhou. É isso que eu quis trazer para os irmãos. Como alcançar humildade? Encontrando com o Senhor, conhecendo a Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, você vê quem você é, automaticamente você vai se humilhar. Outra pessoa que fez isso foi Paulo. Paulo era muito conhecedor da lei, foi muito bem instruído, é um cara de muita cultura, da cultura judaica, da palavra judaica, da lei. Paulo era muito inteligente. Ele falou assim, todo o meu conhecimento para mim é como esterco. Olha o nível de humildade de Paulo. Paulo, numa das suas, acho que na segunda viagem, se eu não me engano, no término dela, ele falou assim, dos apóstolos, eu sou o menor. Sabe, ele com toda a bagagem dele, com toda a fama de evangelismo que ele tinha, ele não se vangloriou, ele se humilhou. Por quê? Porque ele encontrou com Cristo. É isso que eu estou tentando levar os irmãos a entender. Quando você encontra com Deus, encontra com Jesus, você não consegue se exaltar. A tendência é humilhar-se. Qual outro exemplo a gente pode pegar de pessoa que se humilhou? Esse aqui é muito bom, é o nosso Senhor Jesus. Perdão, irmão, vamos lá, dá tempo de eu... Ah, tá aqui, ó. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Irmãos, quem Jesus era? Dentro desse contexto, ele foi chamado de mestre. E ele falou, se bem que eu sou. Sendo mestre, o que ele fez? Isso que nós acabamos de ler aqui, ó. Serviu. Vai daí, Carlos. Só quis dar essa introdução. Estava refletindo, né, e vendo você falar, me leva ao seguinte, nós estávamos, e se eu tiver errado no meu raciocínio, você pode me corrigir daí, tá? Nós éramos escravos do mundo. Aí Cristo nos tirou da escravidão do mundo e nos levou para o reino do seu amor, para o reino de Deus. Mas no reino de Deus, eu posso voltar para trás e me escravizar no mundo novamente? É mais ou menos isso que a gente está entendendo? Não devemos. Os próximos versículos vai deixar isso muito claro. O próprio texto de Gálatas fala disso. Ele vai dizer assim, parte B do versículo. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão. Então, quando a gente fica refletindo sobre isso, nos dá a ideia de que essa nossa trajetória aqui no mundo, né, até a volta de Cristo, a gente tem uma jornada para fazer. E
depende de como nós vamos andar aqui, se a gente está olhando para o reino e caminhando no reino, ou nós estamos embora pensando como cristãos, mas vivendo escravizados no conceito do mundo, o mundo ainda nos oprime. Quando você fala de que Jesus mesmo deu o exemplo, né, de lavar os pés, né? Esse é um caminho, da gente, esse é um exemplo a ser seguido por nós, para que a gente, porque isso vai contra a cultura, né? Porque hoje a cultura diz o seguinte: eu estou melhor, então eu vou por cima. Mas se eu estou melhor, né? Se eu sou um senhor, eu devo me submeter e servir o outro, é isso? A cultura do mundo prega isso, né? Sempre explorar o humilde, o coitado, você tirar vantagem. E Jesus, aqui nesse versículo que está na tela aí, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Por que Jesus fez isso? Era a cultura da época. Antes da refeição, estar lavado. E na época, antes dessa refeição, tinha um servo para fazer isso, lavar os pés do seu senhor e dos escravos, dos convidados da casa. Tinha um escravo na casa para fazer isso. Olha o lugar que Jesus se colocou. Ele falou: eu vou servir agora, não quero que ninguém lave o meu pé, eu vou lavar. Os irmãos conhecem bem o contexto, já foi bem ministrado entre nós o contexto dessa cena. E assim, aqui eu quis pegar como exemplo de como nos humilhar. E às vezes você vê lá em Mateus 5:5, feliz os humildes. Você fala, mas o que é isso? Como eu atingo esse estatuto de uma pessoa humilde? E a gente está trazendo esses textos para a gente entender esse contexto. Vamos lá, mais Mateus 6:25. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Isso aqui, irmãos, é o dia a dia, a gente tá com a cabeça fervendo com esse assunto. Você tá com o armário lotado, fez compra, sobrou comida, mas vai virar um mês. Eu tenho que fazer a compra. Será que o cartão de crédito vai dar? Será que o pagamento vai chegar a tempo? Então, quer dizer, a gente começa a ficar preocupado com essas coisas. Jesus nos convida aqui. Isso é cultura do mundo, essa preocupação de estar abastado de coisas, fartura, tem fartura dentro de casa. Você tem o suficiente, mas você está muito preocupado se vai sobrar. E nós podemos pegar o exemplo do maná. Quando Deus, lá em Êxodo, mandou descer o maná, avisou para Moisés, fala para o povo pegar só o que ele consegue comer um dia. Se ele pegar mais que isso, vai virar um bicho. Bicho, ele não vai conseguir comer. Então, aqui Jesus, lá foi Deus falando, aqui é Jesus nos falando. Não fica preocupado com o que há de comer, sabe? Isso aqui é um convite, irmão, nós estamos trabalhando de liberdade. Cristo já nos libertou. Por que essa angústia? Se escravizar com preocupações, irmãos. A preocupação nos escraviza, isso é uma preocupação do mundo. Então, aqui nós estamos trabalhando a contracultura do mundo. Esse versículo vai falar também a respeito das roupas. A gente preparando esse material para nós ministrar aqui, estava na casa do Carlos Augusto, a Rosa deu um exemplo maravilhoso. Ela conhece uma pessoa que é evangélica, essa pessoa diz que o quarto da mulher é só armário, guarda-roupa, lotado de roupa. E a mulher comprando mais roupa, querendo aumentar os armários, porque não estava cabendo tanto de roupa que ela tinha. A Rosa perguntou para essa pessoa, você usa tudo isso? Mas a mulher queria trocar, ter mais roupas, mais roupa.
Quem de nós aqui, muitos daqui de nós, nessa salinha de bate-papo aqui, tem feito esse tipo de coisa, irmãos? Para que isso? Você só usa uma roupa por vez. Por que tem que ter tanta roupa sobrando dentro do guarda-roupa? E a gente, batendo esse papo, a gente lembrava. Ah, vai ter o casamento de fulano, tem que comprar roupa nova. Por que se você tem uma roupa novinha que você usou só uma vez? Ah, mas vou repetir roupa. Irmãos, tem noção essa cultura desse mundo, como é que vai nos sufocando? Sabe, isso aqui, irmãos, às vezes a gente não enxerga isso como escravidão, mas o Espírito Santo está tratando é disso nessa noite. Não se permite ser escravizado do mundo. Jesus pagou um preço muito caro para você ser livre. Ô, Dil, pelo que você está colocando aí, a gente pode pensar, né, de que o suficiente, né, não é a sobra, né, não é aquilo que excede, né? E isso que você estava falando realmente foi um papo aqui em casa, né, que a gente estava lembrando dessa pessoa, né, e eu fico pensando, né, é, em casa mesmo, na minha roupa, né, nas minhas roupas, no meu sapato, né, tem roupas que você compra, assim, usa, né, e depois ela fica lá, né, ela fica lá, né. Quem já não perdeu roupa nova, né? É uma pergunta assim que às vezes fica, né? Um sapato novo, perdeu por quê? Já não serve mais, já engordou, sei lá eu, né? Ou emagreceu, enfim, né? Quem já não perdeu comida por causa de validade, né? Então, assim, a gente precisa olhar para esses detalhes, porque às vezes essas coisas a gente vai comprando, 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 vai se escravizando do sistema. Eu não estou falando que não é para comprar comida, não estou falando que não é para comprar bebida e nem vestuário, né? Mas parece, né, que comprar em exagero, né, a gente está perdendo, né, e está seguindo a cultura desse mundo. É isso mesmo? Exato. Sabe, é sutil, Carlos. A gente vai estudando isso aqui junto. Cara, mas aí vem a famosa frase: todo mundo faz, todo mundo é assim, mas você não é todo mundo. Nem todo mundo todos foram comprados por um alto preço, mas nem todos aceitou essa liberdade, esse preço caro que Jesus pagou. Então, irmãos, nós que somos libertos, não podemos nos permitir ser escravizados. Foi caro, foi muito caro o preço para nos libertarmos. E assim, é gostoso estudar Mateus 5, 6 e 7, porque é a contracultura do mundo. E a cultura de quem? Do reino do céu. Então, amados, sabe, no reino do céu, essas falas de Jesus nesses 3 capítulos, Jesus fala assim: eu, o Pai e o Espírito Santo, nós pensamos desse jeito. Digo que não se preocupa com a vida diária. Para de ficar, sabe, queimando a cabeça. O que que vai. Aí a família, vamos passear no shopping hoje, família. Chegou a ver uma loja, eu queria tanto essa blusa, eu queria tanto esse sapato. Ó a sutileza do convite a se escravizarmos. Você está calçado, está com uma roupa legal ali passeando no shopping, mas o sistema, é isso que eu quero que os irmãos processem aí, o sistema nos convida a nos escravizar. Então, vamos valorizar mais a nossa liberdade do que a cultura desse mundo. Ainda em Gálatas 5, Paulo, os irmãos usou muito essa semana o versículo 13, vamos ler aqui, que está dentro desse contexto. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usam-no para servir uns aos outros em amor. Vê como Paulo processou igual Jesus aqui, irmãos. Ah, mas eu sou livre, eu posso comprar o que eu quiser. Foi muito falado isso essa semana. Você pode escolher, sim.
o Vitor, o Pedro trabalhou bem isso. Você pode escolher, mas aqui Paulo te chama a atenção. Não usa a sua liberdade para satisfazer a sua natureza humana. Sabe, isso é escravidão, irmãos. Aí eu posso e começa a se entupir de preocupação, fica doente, de tão preocupado depois para pagar a fatura, de tão preocupado de consumismo. E é sutil, irmão. A gente está abordando um assunto aqui que não é um negócio assim que Satanás, o nosso inimigo, nos pega na marra, não. É sutil, que o nosso olho, o nosso ouvido está ouvindo, o olho está vendo, o paladar, o olfato, está sentindo o cheiro de uma comida, você já almoçou, mas sentiu, quero mais, quero mais. Ah, se tivesse tal comida hoje para mim comer. Aí Jesus falou ali em Mateus 5, não vos preocupeis com essas coisas naturais do dia a dia da vida. Bom, deixa eu passar mais um versículo aqui, que está tudo dentro do contexto aqui. Aí Paulo fala aos Coríntios, e se você era escravo quando o Senhor o chamou? Olha o seu comentário aí, Carlos. E se você era escrava quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Muito interessante essa reflexão de Paulo aqui. Ah, mas eu vivi em pecado, eu vivi em situação delicada e acertei Jesus e Jesus me libertou. Aí já tem aquele que fala assim, mas eu nasci no berço evangélico, eu nunca vivi uma vida devassa, eu sempre fui direitinho, é a parte B do versículo. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Quando eu me tornei escravo de Cristo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Irmão, quando você se submete à cultura do mundo, se escraviza pelo mundo, do que a gente abordou até aqui, você está tripudiando da compra de Jesus, do alto preço que ele pagou para te libertar. Sabe, é de assustar, irmãos. O Wilson parece estar pegando pesado, mas é a palavra, irmão. A gente tem que ir dentro do que o Senhor está nos chamando a atenção aqui. O preço da liberdade, né, foi caro, irmãos. Ele teve que morrer, derramou o próprio sangue. Ô, Dil, Pode ir lá. se parece que esses dois versículos aí, ele está falando sobre a escravidão, né? Nós, antes, éramos escravos do mundo, né? A escravidão do mundo, né, e o mundo nos leva para a morte, certo? A morte aqui, porque a gente vive uma vida, vamos dizer assim, atribulada, e uma morte eterna, porque nós estamos seguindo o curso desse mundo né, e não Deus, né? Agora, eu me submeter a ser escravo de Cristo, né, não é para a morte, é para a vida. É para a vida aqui, porque nós vamos ter uma vida melhor aqui, né? Não é uma vida perfeita, porque ainda estamos sobre essa carne, né, que está debaixo do pecado, mas é uma escravidão que vai nos levar para a vida eterna também. É isso? Tem sentido isso? Com certeza. E compartilhar com ser escravo de Cristo, ou seja, volta lá a ministração do Pedro e do Vitor aí. Sabe, está completando aquele plano de Deus lá de Gênesis, sabe, aquele projeto, aquele chamado de Adão e Eva. Quando nos tornamos escravos, você vai fazer exatamente para que você foi chamado. Não é escravidão pesada, é uma escravidão de prazerosa até. Eu estou contribuindo com o reino do céu.
Bom, vamos lá. Posso prosseguir um pouquinho? Sim. Ô, Wilson, mas está ficando pesada essa conversa. Cara, a palavra hoje não foi mãozinha na cabeça, não. Foi pancada. Aí deixa o Espírito Santo, ele sabe o que ele está falando. Aí, nosso irmão querido Paulo orientou Timóteo assim: vocês foram comprar, perdão, mais o próximo. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Para de se. Eu preciso, eu quero mais, eu quero mais. Não, você tem a roupa e tem comida, irmãos. Dá glória a Deus. Para de se preocupar. A preocupação está te fazendo você ficar doente. E é sutil, irmãos, que é a cultura do mundo. Você vê os seus colegas de trabalho, todo mundo, toda semana, uma roupa nova. Eu também quero. Você não encontra essa orientação na Bíblia. O que você encontra é esse versículo que está aí na tela. Para de se preocupar. Você tem comida, você tem roupa, se alegre, seja feliz. Não precisa ser igual um colega de trabalho, um colega de escola, não. Você tem o necessário para viver. Esteja contente. Oh, irmão, isso é maravilhoso, sabe? Eu gosto desse tipo de ministração. Sabe, Deus nos chama a atenção. Refletindo nisso aqui, eu peguei um comentário aqui assim, irmãos. O mundo nos estimula a trocar o carro todos os anos, mesmo estando com o carro em ordem, revisado. Entramos em dívida para trocar de carro. Por que fazemos isso? Porque o mundo fala que todo ano você tem que trocar de carro. É algumas coisas sutis, irmãos. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu tenho um carro que tem, depois do AVC, com direito a PCD, meu carro tem 7 anos de uso. Algumas pessoas já chegou em mim e falou, mas você não vai trocar seu carro, não? Falo, cara, meu carro está com 55 mil quilômetros rodados só, em 7 anos. Para que trocar de carro? O mundo cobra isso. Eu quis contar esse exemplo, irmão, para você ver a sutileza dessa sugestão de tornar escravo novamente. Ah, mas não é bem assim, Wilson. Não, tem o carro, tá dando problema, não vai dar despesa. Tem uma necessidade de pegar um carro diferente, é outra situação. Não é isso que o Wilson está falando, não. A gente está falando aqui de sugestão do mundo. Aí, para a mídia, na TV, a própria empresa que você comprou o carro, te ligando, oferecendo promoções, o sistema vai nos induzindo a trocar de carro todo ano. Aí, olhando o meu exemplo aqui, irmãos, eu troquei os pneus do carro, aguentou 7 anos, troquei os pneus do carro, troquei a bateria do carro, tem carro para rodar mais 7 anos. Mas não sei se com 14 anos eu vou trocar de carro ou não. Eu quis trazer esse exemplo, irmãos, porque às vezes é sutil isso aí. Sabe quando... E eu lembro muito das ministrações do Valcir, do Jaldo, sabe? Você vai lá, faz um carnê, se enrola em dívida, por causa da cultura do mundo, irmão. Você não está nem precisando tanto assim. Mas um sistema nos oprime de um jeito. E chega a ser assustador, irmãos. Eu preparando isso aqui, sabe? Você fica, às vezes, até com o que fazer. Aí nós já aprendeu que é olhar para Deus, olhar para Jesus, estudar Mateus 5, 6 e 7, irmão, é uma receita maravilhosa para resistir a essas tentações. Mas Augusto, estou quase concluindo. Quer fazer mais algum comentário? Vai lá, depois eu termino. Falta só mais 2 versículos. Não, pode seguir aí, Dil. Então vai chegando um ponto assim, irmãos, parece que a palavra ficou meio pesada, mas vamos lá. Então, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós já aprendemos até aqui, essa semana toda, o valor da liberdade, e qual o preço que foi pago, a gente abordou aqui, e foi abordado essa semana toda. De que verdade Jesus estava falando lá em João 8:32? O cenário aqui, você lembra que os judeus falou para Jesus, eu sou filho de Abraão.
Nunca fui escravo de ninguém. Ser liberto do quê? Olha para você agora, irmão, e faz essa pergunta para você mesmo. O que Deus precisa te libertar? O que o sistema está te escravizando? E aqui Jesus falou: conhecerão a verdade. Conhece a palavra, mergulha no Senhor, que é a verdade. Que você vai ser liberto desse jugo, vai ter uma vida feliz. Ô, Gil, isso me Vai lá. lembra que Jesus fala que ele é a verdade, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, né? Então, Jesus é o caminho, é a verdade para nos libertar deste mundo e das coisas e para a gente seguir, né? Numa liberdade, numa vida de liberdade e não numa vida de se escravizar de novo. É por aí, né? Com certeza. Aí a gente foi concluindo aqui o estudo, irmãos. A palavra. Mas Wilson, eu moro nesse mundo. Eu estou aqui, o sistema é desse jeito. Como é que eu vou viver então? Aí eu gosto de meditar nas férias. Você pegou férias no trabalho, chega lá no próximo mês, retorna ao trabalho. Qual é a primeira pergunta que vai fazer para você? Você viajou? Aí, ô, sua família, você não vai viajar? Percebe, irmãos? A cultura do mundo, como é que vai nos escravizando. Às vezes você queria aquele dinheirinho para fazer outra coisa, mas o sistema fala, não, você tem que viajar. Aí o conceito de felicidade é viajar. Tem que viajar para ser feliz. Ah, mas Gil, e o mundo é assim, como é que quer dizer que eu tenho que romper com o mundo de total maneira? Como é que é isso? Aí Paulo vai nos falar assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo aqui falou assim: para de se preocupar com esse mundo, ficar ansioso com essas coisas. Fica ansioso pela volta de Jesus. Você é cidadão do céu. Você já conhece Mateus 5, 6 e 7, a cultura do reino do céu. Fica ansioso para a volta do Salvador. E aí você vai viver essa plenitude de qualidade de vida feliz com Cristo. Aí eu concluo aqui, o Carlos vai fazer a colocação final dele, nós vai colocar um videozinho para dar um exemplo de vida humilde. Eu vou colocar o vídeo e depois a gente comente alguma coisa. Galera, tudo bem? Rapaz, já estou gravando aqui uma doação que veio de um rapaz chamado Ricardo. Ele é aniversariante, né? E ele pediu para o pessoal, ao invés de trazer presente para ele, trazer presente para a casa de recuperação. Através do nosso amigo Wilson, dá um joia aí, Wilson. O Gil que tem feito um bom trabalho aqui, né, de evangelização. Veio muita coisa, muito chinelo, muita camisa, muita bermuda, calça, desodorante, creme dental, sabonete, produto de higiene pessoal e produto de limpeza também. Quero agradecer primeiramente a Deus e depois esse abençoado aí, o Ricardo. Ricardo, eu faço convite, tá? Para você vir conhecer o projeto, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe, hein? Um abraço. Qual o cenário desse vídeo, irmãos? Nosso irmão Ricardo Tavares fez 50 anos e Deus tratou no coração dele. Ele deu uma festa, aí Deus tratou com ele. Não pede presente para você, não. Ao invés dos irmãos trazer um presente para você, ó, abre mão, irmãos, romper com a cultura do mundo. O aniversário é meu, o direito do presente é meu. Ele quebrou esse paradigma. Ele falou, não, eu tenho muita roupa, eu não estou precisando de nada, não. O presente que vocês iam dar para mim, vocês dão para um aluno na casa de recuperação. Aí ele entrou em contato comigo, Wilson, o que a gente pode doar lá na clínica? Eu fiz uma pré-lista da necessidade da clínica. Aí ele repassou essa listinha para os convidados deles. E esse vídeo que os irmãos viram aí, o tanto de material que os amigos dele doou.
Eu peguei esse vídeo para entender isso, o que é romper com a cultura do mundo. A cultura do mundo fala, não, o presente é meu, o aniversário é meu, eu tenho direito. Ricardo abriu mão desse direito e passou isso para vidas. Praticou o amor, que é o que o texto que nós temos estudado aí nos fala, lá em Gálatas 5:13. Em vez de usar a liberdade para satisfazer o direito humano, faça para caridade, faça pelo amor. E assim nós concluímos a nossa ministração.